Professora Mazé nas áreas. Olá, segundão. Vamos começar mais uma aula de higiene e legislação de alimentos. Hoje o nosso tema, a nossa disciplina, vai falar sobre rotulagem desses alimentos. A partir de hoje, vocês estarão, digamos assim, mais atentos quando forem aos supermercados e principalmente quando forem fazer a aquisição de algum produto alimentar. Para a gente falar sobre rotulagem de alimentos, a gente precisa lembrar que como todo produto, toda matéria-prima, todo o insumo presente nesse processo de produção de alimentos passa por legislações. E não seria ser diferente na rotulagem de alimentos. Então, o departamento regulamentador da rotulagem de alimentos é a Anfisa, é o responsável pela regulação de todas as rotulagens de alimentos industrializados. Existem diversas portarias que direcionam as indústrias alimentícias em relação a essas informações. Nós temos uma dessas portarias, que é uma resolução ARDC 359, que fala sobre a rotulagem geral de alimentos embalados e sobre a rotulagem nutricional. Normalmente, essa RDC ela é aplicada para todo o alimento produzido, embalado e comercializado que seja na ausência do consumidor. Ou seja, não é aquele alimento onde a gente está presente, como você vai na lanchonete, tudo bem? Você pede para fazer o sanduíche, ou que você está num restaurante para comer um prato à la carte, ou um prato que você vai se servir no modelo self-service. Então, essa RDC 359, ela não está direcionada a isso. Porque, veja bem, se você levar o alimento através de uma marmita, esse alimento ele está embalado, está numa embalagem, mas não necessariamente ele precisa de rotulagem, porque ele foi um alimento que foi produzido à sua frente. Parte do pressuposto de que ele foi produzido na sua frente. Nós também temos a RDC 360, que fala da rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e bebidas embalados. Veja bem, como eu dei anteriormente o exemplo, né, você chegou numa lanchonete, comprou um cachorro-quente, precisa de uma rotulagem, precisa de informações nutricionais? Não, esse alimento ele foi produzido na sua frente. Então, ele não está embalado. Essa embalagem é uma embalagem de transporte, é uma embalagem provisória. Certo? Vamos começar pela definição do que se trata rotulagem. Então, vamos ler devagarzinho para entender. Rotulagem é toda inscrição, toda legenda, imagem em toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada sobre a embalagem de um alimento. Então, o desenho, a grafia, né, a estampa presente naquela embalagem faz parte da embalagem. Tudo bem? Dentro da embalagem, nós vamos perceber diversos pontos específicos relacionados. A gente vai ver um a um desses pontos. Um desses pontos que é obrigatório estar presente na embalagem é o ingrediente. E o que é esse ingrediente? O ingrediente é toda substância incluída, inclusive os aditivos alimentares. Lembram? Todos os antes que a gente já conheceu. Espessante, edulcorante, emulsificante. Então, todos esses aditivos fazem parte daquele produto. Ele é considerado um ingrediente. Então, é tudo que está lá, incluso os aditivos que são empregados na preparação, no preparo do alimento. Tá certo? Deve estar presente no produto final e em sua forma original ou modificada. Então, tudo isso é ingrediente. Lembra? Um biscoito. Então, a gordura trans é ingrediente, certo? O açúcar utilizado, a água, o edulcorante, por aí vai. O emulsificante, se caso haja, tá certo? Então, todos esses compostos fazem parte do alimento, são considerados ingredientes. Ok? Vamos lá. Outro ponto que deve ser obrigatório, o idioma.
Então, a informação deve estar escrita no idioma oficial do país de consumo, com caracteres de tamanho, realce e visibilidade adequados, sem prejuízo da existência de outros idiomas. Tudo bem? Então, ou seja, se você comprou um alimento importado, ele veio de fora, é obrigatório, né, na nossa legislação brasileira, que esse alimento esteja também em português. Ele pode estar em outra língua? Pode sim, mas é necessário que ele também esteja em português. Tudo bem? Então lembre-se disso. Outro aspecto, tem que ser de fácil visualização. Você precisa ter possibilidade de ler. Aí a gente fica se perguntando, e quando é um bombom? Quando é um produto tão pequenininho? E aí a legislação realmente ela falha nesse momento. Porque quando você abre um único bombonzinho, há realmente essas informações lá, mas elas não são tão fáceis de ler. Então, esses caracteres, o tamanho desses caracteres não são tão fáceis de compreensão e de leitura. Ok? Outras informações obrigatórias, tá? A rotulagem de alimentos embalados deve conter obrigatoriamente. Então, é obrigado, gente. Não é por uma questão de marketing, por uma questão de design, não. É obrigado, tá? E quais são essas obrigações? A denominação de venda do alimento. O nome específico que identifica a verdadeira natureza e as características do alimento. Então, por exemplo, se você comprou um cuscuz, então ali deve ter as características do alimento, deve ter que ele foi, a matéria-prima original dele era milho, no caso, certo? É necessário ter a lista de ingredientes e um detalhe importantíssimo. Essa lista é numa ordem decrescente, ou seja, o primeiro que estiver lá é o que tem mais no alimento. Então, se você comprou um queijo, normalmente nessa descrição vai ter leite, que é o produto que é mais utilizado para a fabricação de leite. E depois aí vem o cálcio, e depois aí vem o coágulo, e se tiver aditivos, vem os aditivos, tá certo? Lembrando que os aditivos ficam sempre por último no caso de uma lista de ingredientes. Então, detalhe, sempre em ordem decrescente, do que tem mais para o que tem menos. Tudo bem? O conteúdo ele deve também ser especificado e deve ser obrigatório. Por exemplo, né, pode ser em litro, pode ser em mililitro, pode ser em grama, em quilograma, mas é obrigatório estar presente na rotulagem. Tá? A identificação da origem, quem produziu. Então, se você produziu esse alimento, deve estar identificado nessa rotulagem. Se você importou este alimento, deve estar identificado o nome da importadora, certo? Identificação do lote também se faz necessário. Esse lote, normalmente, é para que você tenha uma possibilidade de rastrear esse alimento, caso você tenha algum problema. Então, é para facilitar a rastreabilidade para você encontrar esse alimento. É necessário também o conjunto de produtos do mesmo tipo, mesmo fabricante, em determinado espaço de tempo e em condições especialmente iguais. Outro aspecto obrigatório. Esse rótulo ele tem que ser indelével. O que é isso? Ele não pode apagar. Eu não posso chegar lá, esfregar a mão no rótulo, passar a mão no rótulo, ou ele molhar e se dissolver, desaparecer. Não pode. É obrigatório que ele tenha essa característica. Outro fato importante, que é um dos que a gente mais se atém, é o prazo de validade. Ele tem algumas peculiaridades, né? O prazo de validade é o tempo que o fabricante garante que o produto vai estar bom para o consumo e manter as suas características. Lembra bem, esse prazo de validade não acaba quando você coloca esse alimento na sua despensa, na sua prateleira em casa. Ele vale até o que está estipulado, desde que você mantenha digamos assim,
as situações ambientais que esse alimento permite. Por exemplo, um leite em uma caixa Tetra Pak, ele pode ficar aberto ou ele pode ficar na sua despensa, na sua prateleira, por até 6, 8 meses, depende da empresa, do fabricante. Mas após aberto, esse leite ele deve ser refrigerado. Essa informação está lá. Então, se depois de 4, 5 dias, 6 dias, seu leite ficou ruim, não é culpa do fabricante, tá certo? É culpa sua, que não fez uso num período adequado. O Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre o prazo de validade, ele é desde 1980. E tem algo muito interessante. Se o seu produto tiver uma validade maior que 3 meses, só há necessidade de colocar o mês e o ano. A gente sempre vê dia, mês e ano, mas caso ele valha mais do que 3 meses, só há necessidade de mês e ano. Se o produto tiver uma validade menor que 3 meses, então é necessário que você coloque dias e meses. Mas é muito comum nós encontrarmos, tá certo? Sempre dia, mês e ano. Porque realmente é uma informação de tão baixo custo para colocar essa informação, porque tanto faria você colocar dia e mês, como faria colocar as 3 informações. Outra coisa obrigatória é a instrução sobre o preparo e o uso do alimento, quando houver necessidade. Por exemplo, se for um pacote de arroz, você não precisa. Mas se você comprar, por exemplo, um pacote de café solúvel, então ele precisa mostrar como se faz esse preparo desse alimento. Inclusive, ele precisa falar isso com palavras, com diálogo, né, com palavras do dia a dia da gente, com palavras rotineiras. Tá? Outra informação necessária é o nome ou a razão social e o endereço da importadora, caso esse produto seja de fora. Razão social é o nome ou é o nome original, né, o nome. Perdoa, gente, perdoa. Razão social é o nome fantasia, tá? E o nome da empresa, CNPJ, tudo mais. Inclusive, é necessário também colocar um telefone de acesso, tá certo? Para que você possa entrar em contato com a empresa caso haja necessidade. O rótulo também precisa ter informações nutricionais, é obrigatório. Então, fora tudo isso que nós já conversamos, a gente precisa também colocar informações nutricionais. E são obrigatórias e recomendadas e regulamentadas pela Anvisa, o órgão responsável por esses produtos industrializados. Em geral, esses produtos trazem dados baseados na quantidade saudável que a gente consome, né? Sabendo que ficando muito atento, a gente normalmente ele coloca na sua rotulagem as informações nutricionais relacionadas a uma quantidade X e não aquela quantidade que está embalada dentro daquele produto. Então fica muito atento a isso, porque as pessoas às vezes olham a informação nutricional e acham, por exemplo, dando aqui um exemplo, pacote de biscoito, acha que aquela informação nutricional é relacionada ao pacote de biscoito todo, enquanto ele está se referindo a 100 ou 200 gramas desse pacote de biscoito. Muita atenção com relação a essa informação, né? Então, sobre essa rotulagem, a gente já viu, os ingredientes precisam ser necessários. E com relação à informação nutricional, tem inúmeras informações que precisam ser passadas para vocês, para que vocês entendam, tá certo? É importante verificar os nutrientes presentes, tá ok? Na tabela nutricional e considerar o tipo de alimento em questão. Tudo bem? Um momento que eu vou... Pronto, já resolvi. Fui ligar o notebook à tomada. Então, por exemplo, um alimento integral ele deve ter uma quantidade significativa de fibras. Ou seja, você compra um alimento como, por exemplo, um requeijão, é óbvio que ele deve ter uma quantidade significativa de proteína. Afinal de contas, leite é rico em proteínas. Isso que você deve ficar atento. Se você comprou uma quantidade, por exemplo, batata fritas, então essa batata fritas ela precisa ter uma quantidade maior de carboidrato. Caso contrário,
há algo errado com esse produto. Ok? Então vamos lá. Esses dados, veja bem, tem uma seta aí afirmando isso, né? Uma seta para que vocês fiquem atentos a esses dados. O que são esses dados? Considerando uma dieta padrão de 2.000 calorias recomendadas para adulto, o valor diário para cada nutriente deve ser. Então, aí está uma lista desses valores, não é isso? Então, por dia, você deve consumir até, veja bem, considerando uma dieta padrão de 2.000 calorias. Você deve levar em consideração que por dia você deve consumir no máximo até 300 gramas de carboidrato, tá certo? Proteínas pode ser até 75 gramas. Essas quantidades devem ser consumidas ao longo do dia. Então, não é você simplesmente, numa única refeição, comer 300 gramas de carboidratos, 75 de proteínas, 55 de gorduras totais. Não é isso, tá certo? Então, são as refeições principais: café da manhã, almoço, lanche e o jantar. Lembrando que são aproximadamente 6 refeições durante o dia. Muita atenção com relação a isso. E aí nós temos uma forma que você pode, só um exemplo, para que você possa fazer um cálculo diário do que você vem se alimentando diariamente. Então, caso você queira fazer isso, é possível, utiliza-se esse cálculo aí, é uma simples regra de 3, certo? Fácil de aplicar, então você só precisa ter o quê? Informações nutricionais daquele alimento e pesar a quantidade do alimento que você comeu. Então fica fácil realmente de você fazer o seu cálculo diário da quantidade de calorias consumidas. Lembra, 2.000 calorias é para uma pessoa que tem uma dieta saudável e normal. Se nós estivermos falando de, por exemplo, um lutador de MMA, claro que essa quantidade de calorias ela vai subir excessivamente, certo? O que deve vir de obrigatório na informação nutricional? Precisa vir a porção. Né? Nessa informação nutricional precisa vir a porção, inclusive na forma caseira também. A porção em gramas ou miligramas, em litro ou mililitro, e a porção caseira, por exemplo, isso vale uma colher de sopa, isso vale uma xícara de chá, uma xícara de café, para que essa informação ela seja simplificada e entendida por qualquer pessoa, por uma pessoa leiga, certo? É preciso vir também o percentual de valor diário. Esse percentual de valor diário é uma informação que está direcionada, mas para quem tem realmente interesse em calcular a quantidade percentual do alimento que você come no seu dia a dia, certo? Então, cada nutriente apresenta um valor diferente. Para se calcular o valor diário, é muito fácil, certo? Então, tem uma referência aí do lado e fica fácil, aquela regra de 3 para a gente saber se calculou o valor diário. E para transformar o que você comeu em quilocaloria em valor diário, é só fazer um cálculo de percentual, tudo bem? Outra informação precisa, que é obrigado, a quantidade de gorduras trans precisa ser. E o que são essas gorduras trans? Normalmente, elas estão presentes em produtos industrializados, tá? Então, o organismo normalmente não necessita, mas é obrigado a ter a presença de gorduras trans. É necessário que sejam identificadas também as gorduras saturadas. Normalmente, essas gorduras saturadas, elas têm origem de alimentos de origem animal, tudo bem? A quantidade de sódio é muito importante que seja definida na informação nutricional para que você saiba a quantidade de sal presente nesse alimento, principalmente para pessoas que têm aí problemas de pressão alta, de hipertensão. Isso é muito importante. Todas essas informações contidas nesses slides, elas são interessantes para que você realmente, se você tiver alguma comorbidade, você tiver problemas com alguma
ingestão desse nutriente. Ok? Então fiquem atentos a essas informações. Outro que a gente falou é o percentual de valor diários, que é um número em percentual que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia nutricional em relação às 2.000 calorias. Certo? Lembrem disso, dependendo da quantidade de calorias diárias para cada pessoa. Então, essa informação do percentual de valores diários, normalmente é caso você queira fazer um cálculo nutricional de quanto você está ingerindo de cada caloria. Mas é necessário estar presente lá. Então, aí nós temos um exemplo de 2 tipos de leite, tá? Um leite integral e um leite desnatado, e aí foi marcado, né, foi mostrado aí a diferença presente entre gorduras trans, gorduras saturadas, a quantidade do valor calórico. Veja bem que o leite longa-vida, né, o desnatado, ele tem uma quantidade calórica muito menor, 70 quilocalorias, enquanto o outro leite tem 120 calorias. Então, esse tipo de informação nutricional é importantíssimo para você que está fazendo uma dieta alimentar, que está fazendo um regime, que precisa realmente reduzir alguns compostos nutricionais na sua dieta. Então, é importantíssimo que você saiba reconhecer e saiba ler esse tipo de material. Nesse último slide, eu achei interessante colocar, principalmente para vocês que são jovens, né, para que vocês possam ver a quantidade de gorduras trans. Lembra lá nos slides anteriores que a gente viu que gorduras trans são gorduras desnecessárias? E por que elas estão presentes? Porque elas dão o que tem de melhor no alimento, o sabor. Sem dizer que são transgênicas, e aí tem uma facilidade realmente do seu uso. Então, onde é que há a presença de gordura trans? Se nós observarmos aí, o alimento que tem mais gordura trans de toda essa lâmina, de todo esse slide, são batatas fritas, aquelas servidas no fast food, tá certo? Batatas fritas feitas em casa, são ricas em gorduras trans. Como, professora? Por quê? Depende do óleo que você vai usar. Se do óleo que você estiver usando tiver composição de gorduras trans, sua batatinha vai estar recheada de gorduras trans. Falando em recheado, dá uma olhada aí na quantidade de gorduras trans presente em 3 unidades. Veja bem, quem come 3 unidades de biscoito de uma única vez? A gente come o pacote todo. O pacote tem 12, 15. Então, multiplica isso aí por 4, por 5. É a quantidade de gordura trans que você absorve, que seu organismo absorve quando você faz uso de um único, exclusivo pacote de biscoito para você sozinho. Espero que não esteja comendo agora, nesse momento. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê nas próximas aulas. E boa hora para vocês. Um beijo.